Bom, vamos lá, galera do Se Joga Vídeos. Mais um projeto aqui junto ao site, que é o nosso curso de questões CESP. 250 questões CESP, aula temática separada por assunto, onde a gente vai discutir temas relevantes, né? E algumas interpretações segundo a própria banca do CESP. Galera, nas minhas aulas teóricas eu sempre falo que a gente só aprende fazendo questão. E isso não serve só para matemática, isso não serve só para português, não. Isso serve também para o direito administrativo, para qualquer direito. Na verdade, é muito comum a gente estar tendo uma aula teórica de direito administrativo, por exemplo, sobre atos, né? Um assunto extremamente teórico, né? Onde você às vezes está assistindo a aula, está quase dormindo e fala assim, pô, não estou entendendo nada do que esse cara está falando. E aí quando você pega uma questão de prova, aí você percebe como que aquilo cai. Ah, é só isso? Pô, então é tranquilo. Então é fundamental fazer questão. Então esse curso de CESP, de 250 questões CESP, é para te preparar para que você realize uma boa prova, qualquer que seja o seu concurso. Beleza? Então é fundamental trabalhar questões de provas anteriores. Nessa nossa primeira aula, né, deixa eu colocar aqui o nosso materialzinho de aula. Já botei aqui no PowerPoint bonitinho aqui do Se Joga Vídeos, né? Curso CESP, 250 questões, Direito Administrativo. E aí, galera, ó, botei lá, ó, Periscope. Tá na moda agora, né? Aquele famoso Periscope, que é aquele aplicativo que permite uma aula interativa, né? Onde o aluno participa. Tá aí o meu. É @profluizgustavo. Então, quem quiser adicionar lá, é sempre um prazer. Bom, então coloquei aí, ó, tema 1, primeira aula, Lei 8.112. Galera, se a gente pegar por base, né, esse edital do INSS, por exemplo, vale a pena a gente destacar a importância da Lei 8.112. Para quem não lembra, a Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Público Federal. É o regime jurídico do Servidor Público Federal. Na verdade, essa lei ela tem o nome de regime jurídico porque é nela que a gente vai encontrar o conjunto de direitos e deveres do servidor público federal. Então essa lei ela tem grande importância para qualquer prova que você for realizar. É fundamental conhecer a Lei 8.112. Na verdade, dentro da nossa primeira aula, eu separei aquelas questões mais aprofundadas sobre o tema. É claro que aquelas questões básicas de provimento e vacância, o que é reintegração, o que é reversão, eu já considero que é obrigação você saber. Aqui a ideia é pegar aquelas questões um pouquinho mais puxadas. Uma ou outra para a gente revisar algum conceito, mas priorizar aquilo que tem de melhor da banca CESP. Bom, então aí, ó, dentro do edital do INSS, só para a gente visualizar a importância dessa legislação. Lei 8.112, né, repara, ela aparece em dois momentos. A gente tem regime jurídico único como uma matéria destacada dentro do nosso edital. E dentro do direito administrativo, a gente tem Lei 8.112 e alterações. Ou seja, esse Estatuto Federal ele aparece em dois momentos. Ele aparece como uma matéria destacada, regime jurídico único, e dentro do direito administrativo, ele aparece novamente como um tópico do direito administrativo. Então, você tem dúvida ainda que isso vai cair? Óbvio que vai. E Lei 8.112, ela cai em qualquer concurso de âmbito federal. Qualquer concurso, TRT, TRF, TRE, qualquer agência reguladora de âmbito federal, isso vai cair. Essa lei é de extrema importância. Dentro do edital do INSS, eu sempre falo, ó, galera, essa partezinha aqui, ó, da Lei 8.112, você pode desconsiderar tranquilamente. O servidor público como agente do desenvolvimento social, saúde e qualidade de vida no serviço público. Na verdade, isso não tem nada a ver com Lei 8.112. Não tem nenhum dispositivo dentro da lei que faça referência a isso aí. Isso é aquele velho tema para encher linguiça dentro do nosso edital, para confundir a nossa cabeça, tá? Então a gente vai focar Lei 8.112 e os principais dispositivos da legislação. E para a nossa primeira questão, para a gente estrear o nosso curso, eu coloquei uma questão de técnico administrativo do Ministério Público da União de 2015.
Gustavo, esse curso vai ser só com questões de 2015? Não. Eu vou priorizar as questões de 2015, que eu já não trabalhei no maratona, né? Porque tem questões no maratona. Então eu vou priorizar aquelas que eu não trabalhei no maratona e eu vou também colocar questões de outros anos sempre que for necessário, tá? Mas a prioridade são as questões mais recentes. Eu já escolhi essa questão de forma proposital, porque em princípio essa questão aí eu erraria na hora da prova. E inclusive a banca do CESP ela alterou o seu gabarito para ver como é que a questão não é fácil. Vamos dar uma lida? Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na Lei 8.112 somente se aplicam ao servidor público após a posse, momento que ocorre a investidura no cargo. Galera, investidura a gente grava, né? A Lei 8.112 diz: a investidura ocorre com a assinatura do termo de posse. Mas eu sempre costumo dizer que a gente não sabe nem o que é investidura. Investidura quer dizer que é a partir desse momento, é a partir da posse, que você está investido nas atribuições do cargo. É a partir da posse que você se torna um servidor público. Então, teoricamente, num primeiro momento, eu diria que isso está certo. E foi assim que a banca do CESP fez. Ela considerou esse item inicialmente como certo. Só que depois ela alterou o gabarito e ela considerou esse item como falso. Bom, Gustavo, por que a banca mudou de opinião? Porque ela disse que, na verdade, os impedimentos, as proibições e os deveres, como regra, eles passam a valer após a posse. Mas a banca afirmou que existem alguns impedimentos, alguns deveres e algumas proibições que existem antes da posse, que passam a valer após a nomeação, por exemplo. Cá para nós, a banca do CESP, ela poderia ter colocado quais são esses deveres, ter exemplificado, mas ela não fez. Eu peguei aqui um, por exemplo, que na verdade pode ser até um fato impeditivo para a sua posse. O artigo 117, inciso 9 da Lei 8.112, é aquele dispositivo que fala da famosa carteirada. O servidor é proibido valer-se do cargo para obter proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Galera, esse impedimento, essa proibição, na verdade, ela já vale antes da posse. Já teve caso concreto de servidor que estava fazendo curso de formação na Polícia Federal, curso de formação na Polícia Rodoviária Federal, que é uma etapa do concurso. O cara ainda não é policial, ele está fazendo curso de formação. E aí chegou no noitado, o cara puxou a carteira, sou Polícia Federal, vou entrar aí de graça. Famosa carteirada. Galera, isso dá problema? Dá. Na verdade, esse impedimento ele já é aplicável antes da posse. O servidor ele não pode se valer do cargo para obter um proveito pessoal. Quanto mais aquele cara que só foi aprovado no concurso, que nem servidor tecnicamente ainda é. Então, no caso da Polícia Federal, por exemplo, isso seria um caso até de reprovação, né, impeditivo do servidor tomar a posse após o curso de formação. Então, na verdade, o que a gente tem que saber? A banca do CESP ela considera que alguns impedimentos, algumas proibições, alguns deveres já passam a valer a partir da nomeação. Então essa foi a justificativa da banca CESP para alterar esse gabarito. Beleza? Seria muito melhor se a banca tivesse colocado algum exemplo para a gente. Ela não colocou. Então eu, lendo a lei, eu pensei na famosa carteirada que antes mesmo da posse já é uma proibição aplicável aí ao aprovado em concurso. Beleza? Então primeiro item, falso. Bom, segundo item, vou sumir da tela para a gente dar uma lida. Também uma questão de 2015, analista administrativo, TRE de Goiás. É um dispositivo que trabalha a literalidade da Lei 8.112, mas é um dispositivo bem comum de aparecer em prova. Flávia, analista judiciária do TRE de Goiás, acumula licitamente o cargo de analista e um cargo de professora na rede pública de ensino em Goiânia. Por sua competência,
foi convidada a ocupar cargo em comissão no governo estadual de Goiás. Nesse caso, para ocupar o cargo em comissão, Flávia deve afastar-se dos 2 cargos efetivos. Galera, o nosso curso de questões não é simplesmente para dizer se está certo ou se está errado. Sempre que possível, eu vou lembrar um pouco mais da teoria para a gente ir trabalhando. Primeira pergunta. Gustavo, a questão está falando que a Flávia é analista judiciária do TRE de Goiás. E ela acumula licitamente o cargo de analista com professor. Isso está certo? Isso não está errado, não? Galera, qual seria esse caso de acumulação? Seria aquele caso previsto lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição, que permite que o servidor acumule um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Então, o enquadramento para essa acumulação lícita seria cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Gustavo, o que vem a ser um cargo técnico ou científico? A doutrina majoritária tem o entendimento de que cargo técnico é aquele que exige uma atribuição técnica. Técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em informática. A pessoa tem que ter uma especialização para exercer esse cargo técnico. Técnico ou científico. Normalmente é aquele cargo de nível superior. A doutrina tem entendido que cargo técnico ou científico ou é aquele que exige uma qualificação específica para ser exercido, ou é o cargo de nível superior. Percebam que a Flávia é analista judiciária. Se ela é analista judiciária, é um cargo de nível superior. Então o enquadramento está correto. Realmente é uma acumulação lícita. E aí a Flávia, pela sua competência, então repara, ela acumula licitamente 2 cargos efetivos. E dada a sua competência, ela foi convidada para ocupar um 3º cargo em comissão. A pergunta é, o que o Estatuto, o que a Lei 8.112 fala em relação à acumulação de 2 cargos efetivos com um cargo em comissão? No primeiro momento, a lei fala o seguinte, a regra é, você vai se afastar dos 2 cargos efetivos para poder exercer as atribuições do cargo em comissão. Até porque o cargo em comissão, como regra, ele exige uma dedicação integral, uma dedicação exclusiva, né? O servidor que ocupa cargo em comissão, ele tem que estar a qualquer momento disponível para atender os interesses da administração. Então a regra é, a Flávia se afasta do cargo de analista e do cargo de professor para ocupar esse cargo em comissão no governo do Estado. Só que a Lei 8.112, ela coloca uma ressalva. A regra é, se afasta dos cargos efetivos para exercer o cargo em comissão, salvo se houver compatibilidade de horário e local com um deles. Então, na verdade, primeiro, esse item está certo ou está errado, Gustavo? Esse primeiro item está errado. Por quê? A Flávia não deve afastar-se. Ela pode se afastar. Ela vai se afastar se não houver compatibilidade de horário e local com um deles. Se tiver, o artigo 120 da Lei 8.112 de 90 permite que ela acumule um cargo efetivo com um cargo em comissão. Então não é deve afastar-se. Se houver compatibilidade de horário e local com um desses cargos, ela vai poder acumular. Beleza? Então é aí que está a maldade da questão. Esse item também está falso. Então a Flávia pode se afastar dos 2 cargos se não tiver compatibilidade de horário e local. Mas se houver compatibilidade de horário e local com pelo menos um deles, ela pode acumular. Gustavo, na prática, me dá um exemplo? Vamos supor que a Flávia tenha sido convidada para ser secretária de Educação do governo de Goiás. Secretária estadual de Educação. E aí vamos supor que ela possa acumular com um cargo de professor. Tem compatibilidade de horário local. O que vai acontecer? Ela vai continuar exercendo o cargo efetivo de professor
e, simultaneamente, o cargo em comissão de secretária de Educação. Beleza? E quanto ao cargo do TRE? Aí sim ela se afasta. O que não pode é ela acumular os 3 ao mesmo tempo. Isso de maneira alguma. Então, recapitulando para resumir, a regra é: se afasta dos 2 cargos efetivos para exercer só o cargo em comissão. Mas se houver compatibilidade de horário local com um deles, ela acumula um efetivo com o cargo em comissão. Beleza? Então o item 2 também está falso. Já começamos aí de cara com 2 itens incorretos. Então item 2, falso, né? Coloquei aí o falso, já apareceu aqui do meu lado, tranquilo. Bom, vamos seguindo, vamos para a terceira questão. Bom, essa terceira questão eu fiz questão de colocar porque é o que o pessoal mais me pergunta. Gustavo, como é que é a resposta dessa questão se ela cair hoje na minha prova? É uma questão da FUB, né? Técnico de laboratório de 2015. Vamos dar uma lida e aí eu vou explicar todo o contexto dessa questão no dia de hoje. Considere que João, de 70 anos de idade, servidor público federal, aposentado por invalidez, tenha solicitado a reversão de sua aposentadoria. Nessa situação, mesmo que a junta médica oficial tenha concluído que o servidor não apresenta qualquer condição incapacitante para o exercício profissional, a administração deverá indeferir a solicitação de João. Galera, vamos lá, vamos para o nosso caderno fazer algumas anotações? Então essa questão, primeira coisa, do que ela trata, Gustavo? Ela trata da reversão do servidor, que está prevista lá no artigo 25 da Lei 8.112. Gustavo, o que é a reversão? Reversão é o retorno ao serviço público do servidor aposentado. Essa reversão, ela pode ocorrer de 2 formas. Ela pode ocorrer de ofício, é a famosa reversão direta ou de ofício, ou ela pode ocorrer a pedido. O primeiro caso é mais fácil. A reversão de ofício, ela decorre de uma aposentadoria por invalidez. O servidor tinha uma doença grave, né? Estava aposentado por invalidez, porque essa doença incapacitou, né, o seu lado de trabalho, ele não tinha condição de trabalhar, foi aposentado. Só que junta médica oficial declarou insubsistente o motivo da aposentadoria. Ou seja, o servidor ficou bom. Nesse caso, ele tem que voltar a trabalhar. Se eu falo que ele tem que voltar, eu já sei que essa reversão de ofício, ela é ato vinculado. Ou seja, o servidor não tem opção. Se ele ficou bom, ele tem que voltar a trabalhar. E a coisa é tão vinculada que a Lei 8.112 fala que essa reversão ela ocorre havendo ou não cargo vago. Havendo ou não cargo vago, ele tem que retornar. Ficou bom, tem que voltar a trabalhar. Periodicamente, o servidor aposentado por invalidez, ele sofre avaliação da junta médica. Numa dessas, se ele ficou bom, ele tem que voltar a trabalhar, não tem conversa. Havendo ou não vaga. A Lei 8.112, ela diz que se não houver vaga, o servidor fica como excedente até que surja uma vaga. Bom, a aposentadoria a pedido. A pedido, já diz, ó, o servidor pediu para voltar. Ele se aposentou antes do tempo, se arrependeu e agora ele quer voltar a trabalhar. Ele sente que ainda pode produzir para a administração. Primeiro requisito. Na reversão a pedido, a aposentadoria tem que ter sido voluntária. A aposentadoria tem que ter sido voluntária. Segundo requisito. O servidor pede e a administração pode ou não atender. Olha a diferença. Na reversão de ofício, ele não pede. A junta médica diz que ele está bom e ele volta a trabalhar. No segundo caso, ele pede e a administração pode ou não concordar. Em outras palavras, no caso da reversão a pedido, é ato discricionário.
depende do interesse da administração. O artigo 25, inciso 2, ele estabelece uma série de requisitos. Ele diz que tem que ter interesse da administração, a aposentadoria tem que ter sido voluntária, ele tem que ser estável quando na atividade, ele tem que ter sido aposentado nos últimos 5 anos e tem que haver cargo vago. Então olha a diferença. Na reversão de ofício, ele volta tendo ou não vaga. Na reversão a pedido, uma das condições é que tenha vaga. Então até aí a gente só está relembrando. Só que tem um detalhe. O artigo 27 da Lei 8.112 diz que o servidor só pode ser revertido se não tiver 70 anos de idade. Então, na verdade, se ele já completou 70 anos, ele não retorna. Qual era a lógica disso dentro da Lei 8.112? Porque com 70 anos ocorre a aposentadoria compulsória. Então, se ele já tem 70 anos, ele não pode mais voltar, seja a pedido ou de ofício. Numa das duas situações, em qualquer uma das duas situações, seja na reversão de ofício, seja na reversão a pedido, ele não pode mais voltar. Ele já tem 70 anos, aposentadoria compulsória, obrigatória. Então, na verdade, esse item ele está certo, porque a questão diz que ele pediu para voltar, mas ele já tinha 70 anos. Então a administração ela vai indeferir esse requerimento. Ela não vai deixar ele voltar. Gustavo, até aí tudo bem. Eu acertaria essa questão com a maior tranquilidade antes da PEC da Bengala. A minha dúvida é, e agora? Depois da emenda constitucional 88, como que ficou? Vamos explicar? Galera, a emenda constitucional 88 de 2016, ela ficou conhecida como PEC da Bengala. Na verdade, PEC da Bengala era a proposta da emenda constitucional, né? Hoje já seria emenda da Bengala, né? Por que ela tem esse nome? Porque ela mexeu na idade da aposentadoria compulsória. Se você pegar hoje o dispositivo da Constituição, o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, se não falha a memória, ele fala que a aposentadoria compulsória ocorrerá aos 70 anos ou aos 75 anos através de regulamentação por lei complementar. Bom, então antes dessa regulamentação por lei complementar, como que ficou? A gente tem aí, na verdade, esse dispositivo como sendo uma norma de eficácia limitada. Esses 75 anos de idade, essa alteração da aposentadoria compulsória dependia de uma regulamentação para passar a valer. Dependia de uma lei complementar fixando a idade em 75 anos. E essa aprovação foi um pouco conturbada. Primeira coisa que eu tenho que saber. A emenda constitucional ela teve aplicação imediata em alguns casos. Porque o ADCT, no artigo 100, o ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 100, ele já estabeleceu aplicação imediata para os ministros do Tribunal de Contas da União, ou seja, independentemente da lei complementar, com a entrada da emenda constitucional 88, o ministro do TCU já passou a se aposentar aos 75 anos. Da mesma forma, os ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicação imediata para 75 anos, e os ministros dos tribunais superiores, STM, STJ, TSE, TST, aplicação imediata. Então, essa galera aqui, 75 anos, com aplicação imediata. Beleza. E o restante dos servidores, galera? O restante dos servidores, como eu já falei, dependia de uma lei complementar para regulamentar essa situação. Essa lei complementar, ela já existe. É a Lei 152 de 2016. Então, hoje, é 75 anos para todos.
para todos os servidores efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os conselheiros e membros do Tribunal de Contas, para todo mundo é 75 anos de idade. Então, na verdade, essa era a história. E aí a dúvida que ficou a seguinte, Gustavo, até aí eu já sabia que saiu essa lei complementar, eu já sabia que tinha aplicação imediata para essa galera, já sei disso tudo. A minha dúvida é, o artigo 27 da Lei 8.112 passou a vigorar com a redação de 75 anos? Ou seja, hoje o entendimento que tem é, o servidor com 75 anos não pode mais ser revertido? Ou continua valendo, o servidor com 70 anos não pode mais ser revertido? Galera, com certeza, em algum momento isso vai chegar aí nos tribunais. Mas o entendimento que hoje vale para a prova é o que era antes. Ou seja, com 70 anos de idade não pode mais ser revertido. Por quê? Porque emenda constitucional não altera texto de lei. Emenda constitucional altera a Constituição. A Lei 8.112 continua com essa redação. Continua dizendo que o servidor não será revertido após 70 anos. Ponto. Não importa a nova idade da aposentadoria compulsória. Você pode até encontrar outro professor por aí com outro entendimento. Mas o meu entendimento é isso, e eu sei que isso ainda vai chegar nos tribunais por conta aí da interpretação lógica da lei, né? Alguém, com certeza, em algum momento vai entender que passou a ser de 75 anos. Mas até lá, para a prova, é 70 anos. Então, resumindo, para os dias de hoje, Gustavo, isso aí ainda está verdadeiro? Está verdadeiro. Numa prova hoje, eu ainda considero isso verdadeiro. Beleza? Então eu expliquei para você qual é o contexto e você segue aquilo que você achar melhor. Mas eu iria na minha, tá? Então, 70 anos de idade continua a valer a idade máxima da reversão. Beleza? Então o item hoje ainda é verdadeiro. Foi verdadeiro na época da prova e para mim ainda continua sendo verdadeiro. Beleza? Então, essa história da PEC da Bengala está aqui nas anotações, vão ficar disponíveis aí para vocês. Aproveitem para entender isso aí, tá? Gustavo, essa lei complementar precisa ler? Não. Bom, beleza. Item 4. Vou sair da tela para dar uma lida para vocês e depois eu volto. Considere que Joana, servidora pública da Universidade de Brasília, tenha recebido documentação para a instrução do processo administrativo de posse de um servidor estrangeiro em um cargo público da universidade. Nessa situação, Joana deve desconsiderar a não apresentação pelo professor do documento comprobatório da nacionalidade brasileira, devendo dar prosseguimento ao referido processo. Vamos entender essa história aí, galera? Fácil, vou lá para o nosso caderno também, para a gente entender aí o contexto da questão. Só para ficar melhor, vou colocar assim, ó, questão 3. Aí você já sabe qual é a questão do nosso material. Na sequência, ó, questão 4. Pessoal, primeira coisa que você tem que lembrar é que lá na Lei 8.112/90, artigo 5º, eu tenho alguns requisitos básicos para a posse. Requisitos básicos para a investidura. Pela leitura do artigo 5º está assim. Requisitos básicos para investidura, que eu já sei que é na posse. E aí, se você for ler, eu tenho nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade compatível com o cargo. Então, tem uma série de requisitos. Primeira pergunta, Gustavo. Esses requisitos devem estar completos na nomeação, na posse ou no exercício? Na posse. Pô, Gustavo, eu vou fazer um concurso de nível superior, mas eu ainda não tenho diploma. Eu ainda não sou nem formado. Pode fazer? Pode. Porque você só tem que apresentar o diploma na posse. Primeiro detalhe. Gustavo, a lei pode estabelecer outros requisitos? Pode. Cuidado. A lei pode fixar outros. Por que eu sublinhei lei? Porque não é o edital.
Banca do CESP já fez essa pegadinha várias vezes. O edital do concurso pode, edital não pode nada. Quem cria requisito é a lei, é a reserva legal. Somente por lei, obedecendo à razoabilidade e à proporcionalidade, eu posso ter um outro requisito que não esteja previsto no artigo 5º, quando as atribuições e responsabilidades do cargo assim exigirem. Por exemplo, a lei fala idade mínima de 18 anos. Mas aí na lei de delegado da Polícia Federal, por exemplo, vamos imaginar que fale idade mínima de 30 anos. Pode, pode. É razoável? É razoável. Então a lei pode, o edital não. Cuidado com isso. Banca do CESP já fez essa pegadinha várias vezes. Edital não pode fixar outros requisitos. E um desses requisitos é a nacionalidade brasileira. E percebam que na questão o cidadão estava tomando posse para um cargo de professor universitário. Galera, professor universitário, deixa eu lembrar aqui qual é o artigo, você tem que dar uma lida lá na Lei 8.112, artigo 5º, parágrafo 3º. Na verdade, o artigo 5º, parágrafo 3º, ele traz a previsão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros nas universidades e instituições de pesquisa científica. Na verdade, eu tenho que lembrar também que hoje, a própria Constituição Federal, no artigo 37, no inciso 1, ela já fala da possibilidade do estrangeiro ingressando em cargos, empregos e funções na forma da lei. Tem que ter uma lei regulamentando esse ingresso do estrangeiro. A Lei 8.112, ela já regulamenta, ela já permite o ingresso, a entrada de professores, técnicos e cientistas estrangeiros nas universidades e instituições de pesquisa. Então é por isso que a servidora, ao receber essa documentação, ela não precisa cobrar certidão comprovando que o cara tem nacionalidade brasileira. Eu já sei que ele é estrangeiro e a lei permite que o estrangeiro ingresse como professor numa universidade pública federal. Então, na verdade, esse é o intuito da questão. Então, o principal é relembrar um pouco mais. Primeiro, os requisitos do artigo 5º são requisitos básicos. Podem existir outros? Podem. Outros requisitos podem ser exigidos por lei. Edital não pode. Só lei, é reserva legal. Esses requisitos devem ser apresentados na posse. Nacionalidade brasileira é um desses requisitos. Só que a lei, por outro lado, ela permite que professores, técnicos e cientistas estrangeiros ingressem nas universidades e instituições de pesquisa científica. E era isso que a questão te exigia. Só de curiosidade, Gustavo, você colocou aí que os requisitos básicos são na posse. Existe algum caso que não é na posse? Recentemente, o STJ, e isso pode cair na prova de vocês, decidiu que quando a lei do concurso, quando a lei do cargo exigir idade máxima para entrar, essa idade máxima tem que ser comprovada na inscrição do concurso. É muito comum isso na carreira policial. Então a lei fala, para esse cargo aqui de agente da polícia, no máximo 55 anos. Então ela estipulou o máximo de idade. Esse limite máximo de idade tem que ser comprovado na inscrição. Então, resumindo, a regra é que os requisitos para investidura, para posse, ou melhor, para o ingresso no cargo, ocorre na posse. Para você comprovar aqueles requisitos na posse. Agora, se for requisito de idade máxima, é na hora da inscrição do concurso. Beleza? Então é bom que a gente está relembrando também um pouquinho aí de decisões do STF. Então essa questão 4, não vou nem ler de novo, tá verdadeira. Joana deve desconsiderar a não apresentação pelo professor do documento comprobatório da nacionalidade brasileira, devendo dar prosseguimento ao referido processo. Perfeito. O embasamento legal, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112. Foi rápido, resolvemos 4 itens e já fechamos o primeiro bloco. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com mais questão CESP.